O tema do Estúdio News de hoje são as projeções para a economia brasileira em 2024. Para conversar com a gente, temos presencialmente aqui nos nossos estúdios a Cristiane Quartaroli, economista do Oribank, e virtualmente Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda e sócio fundador da Tendências Consultoria. Dou primeiro meu olá para a Cristiane. Obrigado pela participação aqui conosco. Olá, Gustavo. Obrigada pelo convite. Ministro, também quero agradecer demais a participação aqui conosco para falar sobre o que a gente pode esperar desse 2024. Será um prazer, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Mas eu vou começar com o senhor justamente para a gente abrir nossa conversa. 2024, para o senhor, um ano que pode ser pessimista, otimista, um cético realista? Como que o senhor avalia esse 2024? Olha, eu diria que o principal destaque do 2024 é a desaceleração da economia brasileira. As projeções mais comuns hoje apontam para um crescimento de 1,5%, 1,6%. Alguns mais otimistas chegam até 2%, mas será menor do que foi o crescimento em 2023, que pode ter fechado o ano ao redor de 3%. E o destaque, de modo geral, que não abandona o Brasil, são, na minha avaliação, os dois grandes desafios do país. O primeiro é o desafio da produtividade, porque, como se sabe, a produtividade é o principal fator de geração de riqueza, desenvolvimento, emprego e renda de um país, e a produtividade brasileira está praticamente estagnada há cerca de 40 anos. Hoje, apenas um setor para valer cresce a produtividade, que é o setor primário, particularmente o agronegócio e o setor mineral, incluindo recentemente mais a importância do petróleo. E o segundo é o desafio maior da economia brasileira, o calcanhar de Aquiles, que é a questão fiscal. O Brasil tem uma situação fiscal periclitante, digamos assim, não é? Insustentável. O arcabouço fiscal veio melhor do que se esperava, mas ele não resolve o problema do crescimento da relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público. Em algum momento, uma trajetória, digamos assim, crescente dessa relação entre o PIB e a dívida e o PIB, ele vai começar a influenciar as expectativas do mercado e gerar avaliações mais negativas da economia brasileira nos próximos anos. Esse é o desafio. Claro, ele pode ser enfrentado e, basicamente, tem que reduzir os gastos obrigatórios. O Brasil tem um nível de gastos obrigatórios sem paralelo no planeta. No orçamento de 2024, 98% dos gastos primários têm destinação obrigatória, que são previdência, pessoal, educação, saúde, programas sociais e agora investimento, porque investimento se tornou um item obrigatório pelo arcabouço fiscal. E o Lula já declarou que não vai admitir cortes ou contingenciamento nos investimentos do PAC. Portanto, se não resolvermos essa questão, nós temos um encontro marcado com a grande crise. Ninguém sabe como, quando vai acontecer, mas se não resolvido, esse é o destino do Brasil. Uma grande crise fiscal que pode afetar o crescimento gravemente da economia brasileira. Não significa que isso é uma previsão pessimista, sabe, Gustavo? Se tiver tempo, a gente vai dizer por que há razões para manter o otimismo no futuro da economia brasileira, mas isso é para depois, se tiver tempo. Claro, vamos conversar muito, Cristiane, também. Quero abrir para esses desafios. Maílson abriu o leque, são desafios enormes para 2024, e, claro, para os próximos anos. Claro, o professor Maílson explicou muito bem, né? Ele fez um resumão aí. Eu concordo com ele nesses pontos que ele tocou. E assim, a gente tem como grande desafio, eu entendo que para 2024, além, é claro, de tentar fazer essa conta fiscal fechar, né? A conta do déficit fiscal fechar no final deste ano, é a continuidade das reformas que a gente viu já no ano passado, né? A gente teve a aprovação da reforma tributária, uma parte dela, claro, que foi positiva, né? Para esse ano, o governo deve endereçar aí
o encaminhamento do que foi feito no ano passado, então as novas regras precisam ser implementadas e isso leva um tempo. E, além disso, precisaria de um avanço maior nessa parte também, né? Para a produtividade do Brasil voltar a melhorar também, voltar a crescer, né? Como o Maílson bem mencionou. Assim. Então, eu acho que a gente tem um desafio grande neste sentido, assim, né? Por outro lado, eu também entendo que, embora a gente tenha uma perspectiva de crescimento menor para esse ano, o ano passado a gente se surpreendeu, né? O Brasil teve um crescimento mais resiliente do que o mercado esperava, né? No início do ano de 2023, todo mundo projetava um PIB de 0,5%, entre 0,5% e 1%. No final das contas, a gente vai crescer quase 3%, né? Então, isso é positivo, né, para a nossa economia. A gente está com uma tendência de queda de juros, a inflação está cedendo, tem uma volatilidade aí nos dados mais recentes. Então, eu acho que a gente tem um pano de fundo positivo também um pouco para a nossa economia, mas que, claro, que a gente vai depender muito dessa gestão política econômica que depende bastante do nosso Congresso. Maílson, falando de PIB, a Cristiane mencionou, né, que a gente teve uma expectativa, surpreendeu positivamente 2023, mas muito está relacionado à super safra que a gente teve em 2023. Esse também é o calcanhar de Aquiles e por isso que 2024 não é tão positivo. A gente volta para aquele crescimento ali, 1,5%, 2%, porque as perspectivas para a safra não são tão positivas que nem eram para o ano passado? A grande surpresa de 2023 foi a agropecuária, né? A agropecuária deve ter crescido 16% o ano passado. Eu acho que é recorde de crescimento de um setor no Brasil. E ela explica aproximadamente metade da taxa de crescimento do PIB, que eu e a Cristiane estamos chamando em torno de 3%. Para 2024, a nossa estimativa na tendências é de que a agropecuária cresça apenas 1%. E, portanto, ela não vai ser aquele fator que fará a diferença. Este ano, eu acho que o fator que fará a diferença será a indústria. A indústria pode crescer, digamos, 2%, vai deixar de ser o patinho feio, como ela tem sido nos anos anteriores, né? Mas eu acho que você está certo, a agropecuária não terá o papel que teve. Isso é resultado dos efeitos do El Niño, não é? Que afeta o clima, que gera seca num canto, chuvas excessivas no outro. Isso prejudica, né, a floração. Alguma parte do Brasil, a soja já está sendo replantada por conta de seca, e tudo isso vai afetar a expansão do agronegócio brasileiro. Do lado mineral, eu acho que vai bem, não é? Porque provavelmente o petróleo esse ano vai exportar tanto quanto o agronegócio. O Brasil se tornou efetivamente um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, né? E vamos ser muito superavitários nessa área. Cristiane, eu quero mudar um pouco o assunto, a gente falou muito de PIB, falar de uma preocupação que em outras décadas, na década que o Maílson inclusive foi ministro, era um temor, a inflação. A gente nesse ano teve tensões entre governo e Banco Central, com taxa de juros, segurando a inflação. A inflação para 2024, ela segue controlada? Ainda há uma preocupação com ela, como ela pode afetar a vida dos brasileiros, principalmente de quem está ali na base da pirâmide, que é quem mais sofre? Claro, é bem difícil de responder essa pergunta, porque assim, as projeções elas são melhores para a inflação esse ano. O mercado projeta uma inflação abaixo do que vimos em 2024 para o final do que vimos para o final em 2023 para o final de 2024. A tendência é de desaceleração, mas é claro que a gente depende de muitas outras variáveis, né? A inflação depende de preço de commodity lá fora, depende do dólar, depende de consumo interno aqui, mas olhando numa visão mais geral, eu acredito que a tendência é de desaceleração, sim, da inflação. Então, acho que, nesse sentido, a gente está no caminho certo. Aí, o que vai permitir com que o Banco Central continue o plano de voo que ele tem aí de queda de 0,5% da Selic aí para as próximas decisões.
Pegando justamente a taxa de juros que a Cristiane levantou, quero ouvir também do Maílson sobre taxa de juros. A gente atingiu patamares altos, eu falei, brinquei, né? Pressão do governo federal em cima do Banco Central, a eterna briga pressionando o Banco Central para baixar juros. Para 2024, Maílson, a gente acredita que deve ficar mesmo nas projeções de 9%. Isso pode auxiliar, como você mencionou, que a indústria consiga crescer mais, pegar mais crédito. Eu quero falar desse plano do governo para a indústria, mas enquanto a juros, o que é a projeção que o senhor tem? Olha, Gustavo, primeiro eu quero ressaltar o papel que o Banco Central teve nessa trajetória de inflação que foi comentada pela Cristiane, né? Grande parte da desaceleração inflacionária no Brasil se deve essencialmente à política monetária do Banco Central. Embora o diretório do PT tenha dito descaradamente que se deveu à chegada do Lula no governo, né? Mas isso faz parte da política, né? Eu acho que o Banco Central vai continuar reduzindo a cada 6 semanas a taxa Selic em meio ponto percentual. Na nossa projeção é um pouco menos otimista do que está no mercado. Nós achamos que vai terminar o ano em 9,5%, deve continuar caindo a um ritmo menor, talvez de 0,25% lá para o final do ano atual e começo do próximo. E no próximo ano, 2025, nós podemos ter Selic de 8,5%. Né? E isso é muito importante, como falou a própria Cristiane, porque isso leva a uma taxa de juros que é menos restritiva da atividade econômica. Isso implica que nós podemos ter uma expansão do crédito do consumo, a redução da inadimplência. A combinação dessas duas coisas aumenta a disposição dos consumidores a tomar crédito e aos bancos de oferecer financiamento, e tudo isso contribui, apesar da queda de ritmo de crescimento da agropecuária, para que o PIB continue crescendo, esse 1,5%, 2% que a gente comentou aqui. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria também falar com a Cristiane sobre taxa de câmbio, que é algo que influencia demais. A gente sente nos preços, até no pãozinho, né? Se o dólar sobe, o trigo está mais caro, o pãozinho fica mais caro. Taxa de câmbio, que é sempre também um olhar específico aqui para o Brasil. A nossa moeda valorizou. Como é que é para 2024? A gente pode manter esse patamar? Como que a gente analisa isso? Olha, de novo, a gente vai depender bastante também do cenário externo, né? A taxa de câmbio, ela depende muito do que está acontecendo nas economias centrais, e aí Estados Unidos, Europa, China. E o que a gente tem hoje no cenário é uma perspectiva de que as economias centrais vão começar a iniciar a queda de juros lá também, né? A partir do segundo semestre deste ano, né? Falando aí de Estados Unidos e China e Europa. Se isso de fato acontecer, a tendência é a gente ver uma melhora na aversão ao risco para o mercado, e isso tende a contribuir para uma menor taxa de câmbio aqui no Brasil. Hoje, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, o mercado projeta uma taxa de câmbio um pouquinho abaixo de 5 para esse ano. E é curioso que para o ano que vem mantém ali em 5, né? Então, eu acho que os economistas, os analistas de mercado ainda têm um pé atrás com a taxa de câmbio, né? Muito por conta dessas incertezas globais que a gente tem, né? Tanto na questão de juros das economias centrais que eu falei, quanto com relação à China, né? Espera-se aí um crescimento ainda fraco da economia chinesa, a gente depende muito da China, então, se isso acontecer, a tendência é que o dólar fique no patamar que está, mas nós, do Oribank, a gente tem uma visão um pouquinho mais otimista. A gente acredita aí que esse ano, tendo em vista esse pano de fundo positivo que a gente tem para a nossa economia brasileira, a gente pode ver um ingresso de fluxo de capital aqui para o Brasil, e isso tende a contribuir para uma taxa de câmbio um pouquinho mais baixa aí do que esses 4,90 que o mercado projeta para o final deste ano. Maílson, eu quero fazer uma pergunta. Você citou a indústria, a expectativa da indústria. Recentemente, o governo lançou um plano nacional para a indústria, visando a modernização e investimentos nessa área. O Brasil, como a gente mencionou, teve, no último ano, uma força na agroindústria, na agropecuária. O quão necessário
para que a gente não fique nesse voo sempre de galinha de 1%, 2% para cá, dependendo de commodities, uma renovação da indústria? Olha, Gustavo, a rigor, a principal vitamina para a expansão da indústria é um ambiente de negócio satisfatório, um sistema tributário racional, uma taxa de juros razoavelmente baixa, incentivos à produtividade e à inovação. Como a gente sabe, essa história de política industrial foi objeto de muita crítica no princípio deste século, pelo fracasso que aconteceu em vários países, inclusive no Brasil, que prolongou excessivamente o período de incentivos à indústria. Agora, em todo mundo, a política industrial está voltando, o que não quer dizer que é certo fazer de novo política industrial, especialmente como era no passado, né? Esse pacote que o governo lançou, alguns fragmentos a gente viu ao longo do tempo, né? Eu acho que muita coisa está na direção correta, né? Por exemplo, incentivos à inovação. Mas tem outra que é do passado. Por exemplo, pelo que a gente viu da divulgação, do que foi levado ao conhecimento do público, a regra de conteúdo nacional mínimo. Isso é um tipo de política que deu errado no passado. Não é? Significa um pouco de fechamento da economia para evitar que a indústria brasileira adquira insumos em outros países, ou importe. No fundo, isso é contra a indústria, porque impede a indústria de recorrer a fontes menos onerosas de partes, peças, componentes e assim por diante. É o componente do passado que, de certa forma, enfeia essa nova área de política industrial. Mas, de todo jeito, o propósito é correto, vamos encontrar maneira da indústria inovar, essa é a saída, inovação. E usa-se um instrumento de sempre, que é incentivo fiscal, crédito subsidiado do BNDES e assim por diante. Né? Eu acho que vale o esforço, mas eu duvido que vá resultar nos benefícios que o governo espera nos próximos anos, né? Porque ela tem muito do passado, embora com alguns aspectos do futuro de políticas industriais mais consentâneas com um processo de inovação intensivo, que sim gera competitividade, produtividade e crescimento da economia. Claro. Queria falar de um outro setor, mas fique à vontade que se você quiser falar também do setor da indústria, que é o setor de serviços, que sempre foi também um motriz, movimenta, gera empregos. Passada a pandemia, a gente teve um boom da volta desse setor, mas agora ele meio que patina, meio que anda de lado. Qual é a projeção para 2024? Há uma preocupação com o desemprego e isso pode afetar justamente o consumo das famílias no setor de serviços? Eu acho que só puxando um ganchinho Por favor. um pouco para o que o Maílson falou, acho que como ele bem mencionou, né, a sinalização desse plano para a indústria, ele é positivo, é uma boa vontade, né? Mas o quão efetivo ele vai ser, a gente só vai saber lá na frente mesmo, né? Acho que eu concordo bastante com o que o Maílson falou aí. A respeito da questão dos serviços que você mencionou, a tendência é sim de um crescimento um pouco mais fraco para serviços para esse ano, mas ainda assim é um setor que deve se favorecer com esse cenário macroeconômico que a gente tem um pouco mais positivo, que a gente vem comentando aqui, né? De inflação mais baixa, de taxa de juros mais baixa, então deve se beneficiar dessas questões também, né? Então, além da indústria, como o Maílson mencionou, ser um setor que tende a contribuir aí para o crescimento do PIB deste ano, eu acho que o setor de serviços ele também vem aí para dar mais uma mãozinha aí para o nosso PIB de 2024. Maílson, a Cristiane no último bloco citou a China e eu queria falar sobre ela. Ela é um grande parceiro, todo mundo está reticente quanto ela pode crescer mais, se ela não vai chegar àqueles patamares de 7%. Existe uma crise imobiliária muito forte, é um setor muito importante para a China. O quanto esse fator China no mundo pode afetar aqui o Brasil, tanto puxar para cima quanto puxar para baixo? Olha, a China é um ator relevante no cenário mundial, né? Já é a segunda maior economia do mundo. Tudo indica que em torno de 5 a 8 anos vai ter um PIB maior do que o dos Estados Unidos, porque ela vai continuar crescendo a uma taxa superior à do crescimento da economia americana, algo em torno de 4, 4,5%. O governo está projetando até 5%
para este ano. Agora, a China enfrenta muitos desafios, né, que podem inibir a consumação dessas projeções de crescimento da ordem de 4, 5% nos próximos anos. O primeiro é a questão da demografia. A China, tudo indica, entrou num processo em que o bônus demográfico chegou ao fim e ela está num declínio em valores absolutos da sua população. Isso significa menos mão de obra. E mão de obra é um dos componentes do processo de crescimento da economia, né? A economia cresce pela conjugação de 3 elementos: o investimento, a incorporação de mão de obra ao processo produtivo e a produtividade, né? E segundo, a China tem um problema sério no setor imobiliário. A China usou muito o setor imobiliário para enfrentar crises que ocorreram no passado recente, a partir de 2008. O setor imobiliário é muito importante na economia, representa algo como 25% do PIB e está em crise, né? Claro, ninguém está dizendo que a China vai entrar em colapso, mas ela é muito relevante. Agora, é preciso dizer também, Gustavo, que o cenário externo em 2024 é muito desafiador, porque além desse problema das questões internas da China, tem um problema geopolítico muito sério no mundo, que geram incertezas, não é? Por exemplo, a guerra na Ucrânia. Qual é o risco de se escalar para uma coisa pior, no extremo até o uso de artefatos nucleares? Qual é o risco de uma expansão, uma escalada da crise no Oriente Médio, e quanto isso influenciará os preços do petróleo? E como a participação dos Tutsis, né, lá do Iêmen do Sul, vai impactar o comércio mundial? Já está havendo um desvio de comércio, porque os navios estão sendo atacados ao atravessarem o canal de Suez, e muitas empresas transportadoras estão optando por uma rota da época dos portugueses, né, que é ir pelo Cabo da Boa Esperança. E isso aumenta em 9, 10 dias o prazo de entrega de mercadorias. Você já tem empresas na Europa e nos Estados Unidos com problema de suprimento de partes, de peças e componentes, algumas paralisando a produção, e tudo isso gera ineficiências. Isso gera queda de produtividade e o resultado provavelmente pode ser um crescimento da economia mundial menor do que se está projetando. A projeção hoje de que a economia mundial possa crescer em torno de 2,8%, 3%, mas esses eventos geopolíticos no mundo podem gerar problema. E para não esquecer, voltar à China de novo, tem o problema de Taiwan, né? Quão grave é a situação? Quão decidido é o governo chinês de forçar a unificação com Taiwan? O Xi Jinping tem dito que Taiwan é parte indiscutível da nação chinesa, e a unificação ocorrerá pacificamente ou de outra forma, ou seja, em algum momento uma invasão do território taiwanês. Qual é o problema? É que Taiwan é o maior produtor mundial de semicondutores, que é um elemento essencial da economia digital. E o que aconteceria com a invasão chinesa? Será que os Estados Unidos vão participar de uma guerra que eles garantem, não é? Que apoiam Taiwan? Enfim, como eu disse no começo, é um cenário muito desafiador que pode impactar negativamente, se a escalada acontecer, a economia brasileira. Claro, e é bom lembrar que Taiwan teve eleições recentemente e quem venceu foi justamente alguém pró-independência da China. Por falar em eleição, Cristiane, a gente tem uma eleição agora nos Estados Unidos, e eleição nos Estados Unidos afeta o mundo como um todo. Se a gente olhar para o Brasil, alguns defendem que quando os republicanos vencem, é até melhor para o Brasil, apesar dos democratas falarem a mesma língua, digamos assim, do governo atual. Mas o governo atual também não se bica com o principal candidato republicano nas pesquisas, Donald Trump. Como que a situação nos Estados Unidos pode influenciar não só o Brasil, mas todo mundo para 2024? Acho que tudo, né? Como o Mailson falou, é um cenário bastante desafiador para 2024 se a gente pensar nessa questão mais geopolítica aí. E é um ano que tem eleição em muitos lugares, né? Além dos Estados Unidos, a gente tem eleição municipal aqui também, que também vai ser importante para definir
questão de Congresso também, né? Agora, as eleições dos Estados Unidos, elas são super importantes para a gente, né? O Brasil hoje, o principal parceiro comercial nosso é a China, o primeiro, o segundo é os Estados Unidos, né? E queira ou não, se a gente tiver num cenário em que o Trump, de fato, ganhe as eleições ou esteja sinalizando que ele vai evoluir aí para chegar no final das eleições, a questão vai ser como que vai ser esse relacionamento com o Brasil. E na minha visão, assim, na nossa visão, é que talvez a gente tenha uma dificuldade maior de se relacionar pensando em comércio, né? Em comércio internacional, Brasil e Estados Unidos, com uma vitória do Trump. Acho que vai ser um cenário desafiador, assim, pensando numa vitória do Partido Republicano. Só que ainda tem muitas águas para rolarem, né? Até, de fato, a eleição chegar. Então, eu acho que a gente vai ainda ver muita volatilidade em mercado financeiro, em taxa de câmbio por conta disso. Acho que a tendência é que a gente continue vendo aí bastante volatilidade. Tá certo. Eu quero fazer uma última pergunta, já que a gente falou do primeiro e do segundo parceiro. Mailson, a gente tem o nosso terceiro parceiro, que é a Argentina, com um novo governo, um governo que é polêmico, para dizer o mínimo. O quanto que o papel da Argentina e essa crise pode atrapalhar até o Brasil nos próximos anos, em especial em 2024? A Argentina, para o bem ou para o mal, é nosso parceiro eterno, né? Somos os vizinhos eternos. E a Argentina tem uma situação muito grave, gravíssima, não é? A Argentina, é sempre bom lembrar, a Argentina, no começo do século XX, tinha uma renda per capita superior à da França. Era a quinta renda per capita do mundo. E a Argentina entrou num processo contínuo de declínio, e a renda per capita argentina agora é a 76ª do mundo. Eles têm um problema inflacionário muito grave, e a gente já aprendeu no Brasil e em outros países, mas sobretudo no Brasil, que ortodoxia econômica não é o instrumento mais adequado ou suficiente ou único para debelar um problema hiperinflacionário com o qual convive a Argentina. Tem que haver um outro elemento, que no caso do Brasil foi a URV do Plano Real, e aí não se sabe o que vai ser na Argentina. Por exemplo, na Europa do século XX, das hiperinflações da Alemanha, da Polônia, da Hungria, foi a dolarização. Ou seja, os preços se dolarizaram, um belo dia a taxa de câmbio se estabilizou, a inflação acabou. Então, combater a inflação de 211% só com instrumento de corte de gasto e taxa de juros, é possível que aconteça, mas o custo social é tão gigantesco que a política se torna insustentável. Portanto, é uma grande ponto de interrogação que tem sobre a Argentina. Primeiro, se eles têm um plano não divulgado até agora de lidar com uma transição da hiperinflação para a estabilidade, né? Ou se não tem, o que pode acontecer? Até que ponto o Milei pode manter a popularidade que lhe dá a força para lidar com o Congresso, onde ele é minoritário, é bom lembrar disso, né? Ele tem apenas 10% do Senado e cerca de 15% da Câmara, e ele propôs uma bateria de reformas que mudam. São 170, 200 páginas de medidas, né? Então, eu acho que aqui na América do Sul, a grande incógnita para todos os latino-americanos, sul-americanos, mas sobretudo para o Brasil, quão sustentável é a política de austeridade, que, convém mencionar, está na direção correta. A gente ainda tem que se livrar desse passado de gasto público para tudo, de subsídio, de favores e tudo mais, não é? De uma certa coletivização, como tem dito o Milei, mas esse realmente é o grande ponto de interrogação. Nós todos estamos torcendo, né, para que a Argentina encontre o caminho da estabilidade, mas é um desafio muito forte e ainda não está garantido que isso vai acontecer. Tá certo. Mailson, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Infelizmente chegamos ao final do programa, mas uma honra tê-lo aqui para falar sobre as perspectivas para 2024. Obrigado e até uma próxima. Até a próxima, obrigado pelo convite. Um abraço para Cristiano, que tive o prazer de conhecer agora.
Cristiane, quero agradecer demais também a presença. Com esse cenário desafiador, mas 2024 tem uma ponta ainda que a gente pode manter de otimismo, né? Ah, sim, sempre, né? Eu costumo dizer que eu gosto sempre de ir mais para o lado otimista, assim, e espero que os economistas errem no final, assim, principalmente no quesito do crescimento, assim. Espero que a gente tenha um crescimento um pouquinho melhor para o final deste ano, que a gente erre para o melhor, entendeu? E agradeço o convite e é prazer também estar aqui com o Maílson, foi uma honra e muito obrigada a todos. Bom, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Cristiane Quartaroli, economista do Uribank, e com o Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda e sócio fundador da Tendências Consultoria. Você pode acompanhar essa nossa conversa também pelo nosso canal no YouTube, Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau!